Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 8ª aula de programação web. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre iframes e aprendemos que, através deles, um documento HTML pode conter outros documentos HTML. Vimos sobre links, onde é permitido que o usuário navegue de uma página para outra. Vimos os âncoras, em que cria um link para determinada seção do documento HTML. E vimos as imagens, porque seria muito entediante ter um site apenas com texto. Então, é possível inserir imagens no meu documento HTML. E isso é feito através do elemento IMG, certo? Então, esse elemento possui como atributo o src, que indica o caminho absoluto ou relativo da imagem que queremos adicionar. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através das tabelas, porque caso seja necessário exibir dados de forma tabular em páginas web, podemos usar o elemento table. E as linhas desta tabela são definidas com o elemento tr, e as células de títulos são definidas com o elemento th. Então, as células de dados são definidas com o elemento td, e os elementos th e td possuem um atributo chamado colspan e um outro chamado rowspan. Então, o colspan ele define quantas colunas uma célula deve ocupar, e o rowspan define quantas linhas uma célula deve ter. Então, aqui, nessa parte mais escurinha do exemplo, nós temos os elementos que foram mencionados agorinha, certo? Por mim, no caso, o table, para fazer a tabela, tr, td, certo? Isso vai deixar tudo organizado em linhas e colunas da sua tabela, o seu texto na tabela, que será exibido pelo navegador. No caso, vai ficar desta forma. Olha, linhas, colunas, certo? Que foram definidas no meu corpo do documento HTML. Então, também é possível utilizar cabeçalho, corpo e rodapé no meu documento HTML. E isso pode ser definido explicitamente através dos elementos thead, thebody e thefoot, respectivamente. Então, aqui nós temos os 3 elementos. Esse thead, ele define o cabeçalho da tabela. O thebody define o rodapé da tabela e o thefoot define o corpo da tabela. Aqui nós temos um exemplo de como utilizar estes elementos no meu código HTML. E aqui é como o navegador vai exibir utilizando aqueles elementos, certo? Então, vocês observaram que visualmente não mudou nada, utilizando esses 3 elementos que foram mencionados agora no final e sem eles? Ficou tudo igual, não é mesmo? Então, vocês podem estar se perguntando, por que eu devo utilizar esses elementos? Por quê? Porque com eles o código fica bem mais claro e facilita a aplicação de um estilo CSS. Esse estilo CSS é algo que nós vamos estudar posteriormente, certo? Então, aqui também os navegadores poderiam utilizar barras de rolagem para exibir o conteúdo de uma tabela longa. Ou seja, traria mais facilidade para o seu código, certo? Então, aqui nós temos os títulos, que podem definir um título para uma tabela através do elemento caption. Então, aqui nós temos uma representação deste elemento caption, onde vai ser o título da minha tabela. Certo? Como aqui no exemplo, o título foi o quê? Foi carros. Porque eu tenho marca, modelo e ano.
e vai ser tudo bem organizado em linhas e colunas, como foi determinado no meu código em HTML. Bom, aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me digam qual é o elemento que usamos para tabular páginas web e para que servem os elementos COSPAN e ROSPAN. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que é possível adicionar tabelas no meu documento em HTML através de elementos. No caso, também podemos usar o COSPAN e o ROSPAN para inserir linhas e colunas no meu código para fazer a tabela. É possível também eu adicionar cabeçalho, corpo e rodapé e o título da minha tabela, certo?